político querer desfazer ou passar por cima, ou passar os olhos, vistas grossas a crimes de tal consequência, de tal gravidade. Mas a responsabilização em si, o tipo de punição para esse crime, hoje em dia poderia se pensar o quê? Eu hoje até acho que o Marlon pode ser mais explicativo nessa questão, até porque é um dos autores das ações judiciais, da ação civil pública impetrada contra 2 dos nossos torturadores. Mas hoje pode ser ingressas na justiça, no sistema judicial brasileiro, uma série de ações judiciais, e eu vou deixar que o Marlon fale sobre isso como antagonista nesse tema. Não, as ações criminais elas podem levar a pena de cadeia, pena de prisão, privativa de liberdade. Como os crimes são crimes graves, como crimes de homicídio mediante emprego de meio cruel, que é a tortura, são crimes considerados de homicídio qualificado, que podem levar a penas superiores a 20 anos de prisão. Então, o sancionamento é na base do ordenamento do Código Penal brasileiro. É a mesma pena que se aplicaria àquele agente policial que hoje tortura e mata. Né? Porque os efeitos da ação civil, mas eu acho que valeria a pena você esclarecer. E aí isso no campo penal, porque a outra área de iniciativa, Mauro, é a área da ação civil pública. Na ação civil pública, você pode ter uma série de responsabilizações, exceto a prisão, porque isso é típico da área penal. Então você tem ali, primeiro o reconhecimento, um pedido para que eles sejam declarados como responsáveis pelo funcionamento de um centro de terror em São Paulo. Na ação civil pública que foi proposta por nós aqui em São Paulo, que tem como réu 2 ex-comandantes do DOI-CODE, que era o departamento, né, que concentrava a repressão a partir dos anos 70. É o Carlos Alberto Brilhante Ustra e o Aldir. Aldir Santos Maciel. Então esses 2 foram comandantes do DOI-CODE e durante a gestão deles, 64 pessoas foram mortas sob tortura pela instituição ou mortas também em confronto com agentes da instituição. E mais do que isso, pelo menos nos registros que nós tivemos até agora, temos 7.000 pessoas que foram presas e torturadas durante o funcionamento desse órgão. Então, eles são responsáveis como comandantes de um centro de terror. Isso, na verdade, é a simples questão. É um centro de terror. Qualquer pessoa suspeita era presa, chegava lá, era logo submetida à tortura, porque havia uma pressa muito grande em torturar, porque se fosse um militante, você pode até contar isso um pouco, havia normalmente uma combinação, olha, se em 48 horas eu não aparecer, significa que eu fui preso e estou sendo torturado. Então havia uma orientação para o militante, olha, tenta resistir à tortura por 48 horas para não delatar, porque se você não voltar em 48 horas, a gente sai, a gente some, a gente foge. Então as pessoas eram presas e já barbaramente torturadas na hora que chegavam, antes de falar, você quer conversar com a gente? Não, primeiro se torturava barbaramente para tentar tirar informações que pudesse ter o elemento surpresa em relação aos demais militantes. E eu acho que é importante a gente falar o que é ser barbaramente torturado, né? Não é a pessoa chegar ali e receber uns tapas, o que já é uma tortura, que já é grave e a consequência penal é a mesma. Mas essa é posta no pau de arara, era levar choques elétricos, era ser violentada sexualmente, fosse homem ou fosse mulher, às vezes violentar a mulher na frente do seu esposo, se não na frente dos seus filhos. Então eram pessoas que foram torturadas horas, dias, até semanas seguidas, até que entregassem tudo que poderiam entregar. Então, que sanções, voltando à sua pergunta, desculpe, a gente acaba aqui tentando explicar um pouquinho o fenômeno de fato. Sanções. Então, primeiro que eles sejam reconhecidos como comandantes desse centro de horror. Segundo, que é o que propõe a ação civil pública. Isso, a ação civil pública tem vários itens de pedido, são várias providências que nós pedimos que a Justiça Federal adote. Uma é essa. Outra é que diga que eles não têm aptidão moral, os réus, para que possam exercer qualquer função pública, porque eventualmente alguns ex-torturadores, eles são ainda delegados de polícia, às vezes estão exercendo uma função na Secretaria de Segurança, às vezes são aposentados e recebem um cargo em comissão para retornar à atividade, então para que isso seja proibido, impedido. Que eles sejam obrigados também, isso é importante, porque o Estado brasileiro, a União, o Estado de São Paulo, com indenizações para os familiares de mortos desaparecidos políticos. O contribuinte, então, dividiu essa conta. E é uma questão básica no direito constitucional brasileiro, já de muitas constituições, que quando um agente público provoca um dano a um particular, o Estado tem que pagar esse dano, indenizar, mas tem que se ressarcir de quem foi o causador do dano.
Então, o que nós estamos pedindo é que se aplique essa legislação para os casos de tortura. Olha, o torturador matou fulano de tal. A família tem direito a uma indenização. O Estado indenizou, mas tem que se ressarcir de quem foi o causador do dano, o torturador, o homicida. Então, nós pedimos que essas duas pessoas sejam obrigadas a indenizar a União as indenizações que foram pagas por essas 64 mortes, das quais eles foram co-responsáveis. Eles não são os únicos responsáveis, eles eram um comandante, eles eram da cúpula. Evidente que tem todo o time de agentes que trabalhava ali dentro, que praticava a tortura também diretamente. Ivan, em relação àquele aspecto que o Marlon abordou, dessa combinação das 48 horas, como é que funcionava isso? Resistir à tortura naquelas fases iniciais, naquelas horas iniciais? Isso era uma questão de sobrevivência, né? Porque a chance da pessoa falar em tortura era muito grande, porque a tortura, como o Dr. Marlon falou, não é uma coisa pequena, não é um susto. Era pendurar no pau de arara, choque elétrico, muito espancamento, ou na cadeira do dragão, muito espancamento, afogamento, etc. e tal. Então não era uma coisa que estivessem dando um sustinho. Aquilo ali era uma violência muito grande, entendeu? Era uma violência muito grande. Para você ter uma ideia, eu fui preso, eu tinha 16 anos. Quebraram com, não sei se uma barra de ferro, um pedaço de pau, sei lá o quê, quebraram uma vértebra minha quando me torturaram, entendeu? Até hoje tem problema na coluna por causa de uma vértebra quebrada. E não se quebra uma vértebra com um susto, você quebra com uma porrada muito grande. E prenderam a minha mãe, prenderam as minhas irmãs, tentaram violentar uma das minhas irmãs, quer dizer, não é uma coisa pequena. E essa coisa das 48 horas, a gente tinha como, não era heroísmo, nem era outra coisa a não ser proteger o próximo. A gente não tinha como tarefa segurar a informação para não levar outras pessoas para serem torturadas. Entendeu? Eu fui torturado junto com meu pai foi assassinado na tortura na minha frente, e a chance de eu morrer igualzinho a ele era muito grande, Então a gente tinha a preocupação de não levar a outra pessoa a ser presa. Por isso que a gente tinha uma auto-orientação, que éramos nós que nos dávamos, não tinha ninguém que dissesse você vai resistir e você vai obedecer. Resistia com uma determinação de não levar outra pessoa para a prisão. Então, durante 48 horas, resista para poder as pessoas irem embora. E 48 horas foi no começo. Depois, com as torturas sendo elevadas à enésima potência, não era 48 horas. Ao fim do dia, quando tinha o toque de recolher, porque se você andasse na rua, você era parado e preso, depois das 7, 8 horas da noite. Então, depois das 7, 8 horas da noite, se não voltou para casa, quem estava dentro da casa tinha que fugir. Porque a chance de ter sido preso era muito grande. E a chance de a pessoa não suportar as torturas era muito grande também. Então, esse momento da tortura é um negócio muito grave do ponto de vista de hoje. Naquela época era uma coisa rotineira. Isso de pessoas serem presas, eram pessoas que eram presas por estarem olhando um cartaz de procurado. Eram pessoas por terem uma aparência suspeita. Hoje, essa barbaridade que a gente vê a polícia fazendo na rua, que para e prende a pessoa por ter atitude suspeita. A pergunta é, o que é uma atitude suspeita? Isso é resquício da época da ditadura. Quando a rota foi criada, ela foi criada para prender as pessoas indiscriminadamente, sem mandado judicial, sem flagrante delito. Simplesmente prende porque